Olha, sentar, irmãos. Abramos agora a palavra do Senhor, queridos, em Efésios capítulo 4. Como nós anunciamos à igreja no texto de preparação para o dia do Senhor, esse é o quinto domingo do mês, portanto não há nenhum livro fixo para esse domingo. Então, optei, irmãos, expormos um texto de Efésios muito útil para a nossa caminhada com o povo de Deus. Na verdade, toda a palavra de Deus é útil, obviamente, mas lidando com um tema que talvez pouco tratamos de púlpito e muito tratamos em visitas pastorais e em gabinetes, que é a comunicação. E à noite, nós exporemos Romanos, a exposição que seria feita no domingo passado à noite, que foi impedido. Efésios capítulo 4, por favor, queridos. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. A palavra de Deus diz assim, irmãos: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, como nós acabamos de cantar, Senhor, cantando a Tua palavra santa, inspirada pelo Teu Espírito, fazemos dela nossa oração, desvendo os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Que o nosso entendimento espiritual seja aberto, Senhor, que nós possamos ter um conhecimento espiritual de Ti e experimental, Senhor. Sejamos afetados por essas verdades, Pai, e transformados, Senhor, transformados no nosso coração para as nossas ações, Senhor, do nosso coração para o nosso entendimento e opiniões e afetos, Senhor. Não nos abandona, Senhor Deus. Livra-nos disso ser um exercício vazio, sem sentido, Senhor, e meramente externalista, mas que nossa mente seja voltada para a Tua palavra, Senhor, e Teu Espírito nos transforme por ela. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se Deus quiser, em tempo oportuno, nós vamos chegar até a Epístola aos Efésios, na exposição sequenciada dos livros e das Epístolas do Novo Testamento, e veremos desde o início toda a sua mensagem, todo o conteúdo maravilhoso que ela tem aqui para nós como povo de Deus. Mas é importante para nós abordarmos esse texto, vermos pelo menos panoramicamente, ver de cima, no geral, o que Paulo falou antes para que ele chegasse nesse ponto que ele chega aqui. A Epístola aos Efésios, irmãos, ela é escrita quando Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão de Roma, e ela foi escrita junto com outras 3 epístolas, como a Epístola aos Colossenses, a Epístola aos Filipenses e a Epístola a Filemon. Então, são as epístolas da prisão, como se chama. E ali, quando Paulo escreve essa epístola à igreja de Efésios, e é uma epístola peculiar porque comumente ele escreve para resolver algum problema doutrinário da igreja, algum problema moral. Paulo aqui não escreve com nenhuma dessas coisas como pano de fundo. Ele escreve simplesmente para encorajar aquela igreja a continuar caminhando bem. E veja, é uma das poucas igrejas que nós temos uma visão do completo dela, desde a sua plantação, descrita no livro de Atos, até Apocalipse, no final do século I. Nós temos uma visão bem geral de como essa igreja caminhava fiel à palavra do Senhor, doutrinariamente fiel. Então ele escreve para encorajar esses irmãos a essa novidade de vida constante e continuada. Um ponto fundamental nessa epístola, irmãos, como em muitos outros da epístola de Paulo, mas essa aqui é peculiar, é a doutrina da união do crente com Cristo, ou da igreja com Cristo. A igreja está pactual e espiritualmente unida com Cristo. Cristo assentado nos céus, a destra de Deus Pai, a igreja na terra. Isso não impede essa união espiritual e pactual. E o grande ponto da epístola, irmãos, até o capítulo 4, versículo 16, é esse.
A nossa união com Cristo é o fundamento, é a base da nova vida que vai ser descrita no momento seguinte. A nossa união com Cristo, irmãos, é tão fundamental para que nós entendamos que sem Cristo nós não podemos ser nada, muito menos fazer alguma coisa. Para vocês terem ideia, quando Paulo começa Efésios capítulo 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai, que nos elegeu em Cristo, e nos amou em Cristo, e em Cristo nós somos redimidos, e em Cristo o Espírito nos selou, e com Cristo, em Cristo, com Cristo. Paulo repete o tempo todo isso para dizer o seguinte: esses são os fatos que vocês precisam crer. Esse é o fundamento, é a base do que vocês são e para também o que vocês vão fazer. Então, depois, irmãos, de Paulo apresentar todos esses elementos fundamentais, a obra de Cristo, a união com Ele como poder para a nova vida, o poder para a nossa transformação, ele passa então a apresentar, a partir do versículo 17 do capítulo 4, esse padrão dessa nova vida. Como ela é vivida então? Já que eu estou unido a Cristo e estou com Cristo, como é que eu vou viver essa nova vida diante desse fato, diante dessa nova realidade? E aí, irmãos, ele começa no versículo 17, como ele começa com Romanos 12. Lembra? Ele fala, em Romanos 12, ele diz: renovai-vos a vossa mente. Renovai-vos a vossa maneira de pensar. Aí ele começa no versículo 17, lembrando que os ímpios e nós, quando estávamos no meio dele, tínhamos uma mentalidade, uma maneira de ver a vida corrompida. É o que ele chama de a vaidade dos seus próprios pensamentos. O ímpio não consegue entender nada da forma correta. Renovem a sua mente. Então, mudança de mente, para no segundo lugar, no finalzinho dessa perícope, até o versículo 24, Paulo fala um outro padrão dessa nova vida. É o padrão do despir-se do velho homem e o revestir-se do novo. Você vai tirar o velho homem e você vai vestir-se do novo homem. Esse é o processo da santificação. É deixar aquilo que é errado e passar a fazer certo. É curioso que no meio evangélico brasileiro a ênfase do não pode, não faça, não pode, não faça, não pode, não faça é muito grande. Mas pouco se tem, faça isso que o Senhor quer. O padrão da santificação é: não faça mais tal coisa, passe a fazer tal coisa. E esse padrão vem de onde, irmãos? Esse padrão vem exatamente da lei do Senhor, aquilo que a igreja tem sido ensinada, o aspecto positivo e o aspecto negativo da lei. Quando a lei diz, não assassinarás, ela também está dizendo, preserve a vida. Não faça isso, passe a fazer isso. Essa é a estrutura, irmãos, dessa nova vida vivida em Cristo. Quando Paulo estabelece esse fundamento tão geral dessa nova vida, ele vai então aplicar. Então, esse é o fundamento, ok? O fundamento construído sobre o outro fundamento maior, que é a nossa união com Cristo. Então, essa aqui é a visão que vocês vão ter da nova vida. Vamos então começar a especificar? Aí Paulo começa no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, ou seja, despindo-se do velho homem, fale a verdade. Deixe de fazer isso, passe a fazer isso. Despa-se do velho homem, revista-se do novo homem. E assim ele vai continuar, irmãos, todo o padrão no decorrer a partir daqui. Como é que ele vai tratar isso aqui então, irmãos, dessa nova vida? Do versículo 25 do capítulo 4 até o versículo 9 do capítulo 6, nós pudéssemos resumir em uma palavra o que Paulo está tratando. Paulo está tratando de relacionamentos. Paulo está tratando dos nossos relacionamentos uns com os outros, irmãos. Do versículo 25 ao versículo 21 do capítulo 5, é os relacionamentos no sentido geral. Em qualquer que seja o relacionamento, irmão com irmão, marido com mulher, pai com filho, aqui são fundamentos, princípios gerais para todos os seres humanos, para todos os tipos de pessoas. Aí quando ele chega no versículo 22 do capítulo 5, ele afunila ainda mais. Aí então ele fala, mulheres para com seus maridos é assim, maridos para com suas esposas é assim, filhos para com os pais é assim, pais para com filhos é assim, servos para com escravos, servos para com senhores, senhores para com servos. Ele vai regulando tudo pela palavra. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmão? Primeira coisa geral, antes de nós entrarmos no ponto específico da exposição de hoje, é que os nossos relacionamentos, eles precisam ser regulados pelo Evangelho.
eles precisam ser afetados pela obra de Cristo. Eles precisam refletir a obra de Cristo. É esse o pressuposto que está aqui o tempo todo. Paulo está dizendo, você não vai mais conduzir a sua vida como você quer. Você não vai mais conduzir os seus relacionamentos, a sua comunicação, segundo os princípios de filósofo A, de psicólogo B. É o Evangelho. O Evangelho é o fundamento dessa nova vida. O Evangelho dá o tom dessa nova vida. Ah, não está entendendo? Eu vou mostrar agora. Vem cá. Aí ele começa. Se você mentia, não minta mais. Fala a verdade ao seu próximo. Por quê? Não é simplesmente porque socialmente isso vai ser melhor. Não. É porque nós somos membros do mesmo corpo. Que coisa monstruosa. É um membro mentir para um outro membro. Ele começa a mostrar essa nova vida a partir do Evangelho. Então entendamos isso, irmãos. Os nossos relacionamentos devem ser afetados pelo Evangelho, pela obra de Cristo. E devem refletir o Evangelho. Não nos contentemos com nada menos do que isso, irmãos. Não nos contentemos com nada menos do que isso. Nós não estamos nos relacionando uns com os outros para a glória do nosso próprio nome, nem para que o outro se curve diante de mim. Nós estamos relacionando-nos uns com os outros para que Cristo seja glorificado. E aí é certo a fala que diz, os nossos relacionamentos dão errado, porque nós não estamos preocupados com a glória de Cristo. Estamos preocupados com a nossa própria glória. Se nós não estivéssemos lutando pela nossa própria glória, mas para que o Evangelho de Cristo seja refletido, os nossos relacionamentos glorificariam a Cristo e caminhariam como devem caminhar. Assim, então, irmãos, se nós poderíamos falar numa só palavra, o que Paulo vai tratar aqui do versículo 25 ao versículo 32 é de comunicação. E aqui é uma tentativa, irmãos, de juntar todos esses elementos nessa palavra. Tem várias coisas específicas aqui que, numa exposição sequenciada de Efésios, poderíamos ver versículo por versículo só no sermão. Mas aqui o todo, olhando de cima, nós conseguimos ver Paulo tratando sobre comunicação. E por que isso é importante, irmãos? Porque, queridos, a Trindade, por que comunicação é tão importante para o relacionamento e Paulo começa com ela? Porque, primeiro, irmãos, a Trindade, que é o nosso padrão de relacionamento, ela se comunica, cada pessoa uma com a outra, perfeitamente, santamente, em amor. A gente tem que imitar a Trindade, irmãos. A nossa comunicação tem que refletir a comunicação das pessoas da Trindade. Segundo, queridos, a comunicação é o principal meio de relacionamento, para não igualar relacionamento com comunicação. O que consiste o nosso relacionamento uns com os outros? Consiste em que nós estamos nos comunicando de diversas formas. Se nós estamos longe um do outro, se nós não nos comunicamos de forma alguma, nem por WhatsApp, nem por sinal de fumaça, se for o caso, nós não nos relacionamos. A comunicação é o fundamento, é o meio no qual se dá um relacionamento. Se isso não vai bem, o relacionamento não vai bem. É tanto que nós enfatizamos, vou ser redundante até, enfatizamos com muita ênfase aos casais que estão se casando, nas visitas pastorais. A primeira pergunta é como é que está a comunicação. Porque se isso não está bem, o resto não vai caminhar bem. O resto vai ser afetado. Portanto, irmãos, o que nós veremos hoje aqui pela manhã é o Evangelho e a nossa comunicação uns com os outros. O Evangelho e a nossa comunicação uns com os outros. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, então, irmãos, é fale a verdade sempre. Veja, por favor, o versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeiro princípio, fale a verdade sempre. Irmãos, esse é o primeiro aspecto, porque se a verdade não estiver permeando os nossos relacionamentos, queridos, torna-se impossível termos relacionamentos santos. Porque qual é o fundamento, o pressuposto que está em nosso relacionamento com Deus? É que Deus é verdadeiro em tudo. Eu posso me entregar totalmente ao Senhor, porque cada promessa, cada lei, cada ordem dele é verdadeiro. Elas são verdadeiras em tudo, queridos. O fundamento do relacionamento santo que reflete o Evangelho, irmãos, não é outro, é a verdade. Não poderia ser diferente. Como é que é o Evangelho da paz? Como é que é o Evangelho
que trouxe a lume, a verdade, a verdadeira luz que é Cristo, seria construído sobre mentira. Impossível, irmãos. É impossível. Por quê? Como nós vimos pela manhã, como nós vimos no momento de confissão dos nossos pecados, porque Deus é a verdade, porque a sua palavra é a verdade, porque Deus é o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos de imitar ao nosso Pai, como vai falar no versículo 1 do capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus falar a verdade, o que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos falar a verdade. E esse é o pressuposto por trás de tudo isso, irmãos. Aí a razão, Paulo fala, porque nós somos membros uns dos outros. Irmãos, isso é a maravilha do Evangelho, queridos. Porque enquanto muitos querem pegar a lei do Senhor e trazer um fundamento humanista, um fundamento social, a Escritura não permite isso. O fundamento da lei é em Deus, é no Evangelho. Sabe por que você vai falar a verdade para o seu irmão? Para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos? Porque vocês são membros do mesmo corpo. E que corpo? De Cristo. É aberrante um membro mentir para um outro membro. Na verdade, os irmãos que são perna de pau, eu não estou no meio, certo? Estou brincando, eu estou no meio. A gente brinca assim, né, quando a gente está jogando pelada. Não, eu pensei uma coisa, minha perna fez outra. Eu pensei como Neymar, mas agi como Christopher mesmo. É para assim, tá mentindo um membro para o outro. Tá tendo alguma coisa aqui, algum problema no meio do caminho. Vê que ridículo é a cena. De um membro falar, faça uma coisa, mas o outro está mentindo para ele. Não vai dar certo esse negócio. Essa imagem, irmãos, é monstruosidade. Um membro enganar o outro. Para dizer o mínimo, irmãos, sobre isso. Por isso, queridos, de maneira prática, primeira coisa, irmãos, eu sei o quão é difícil isso. Mas esse é um princípio que nós devemos levar a sério no nosso relacionamento uns com os outros, com o nosso próximo, e mais ainda, a pessoa mais próxima a nós, que é o nosso cônjuge. Falemos a verdade sempre. Mesmo que isso nos traga consequências, nos doa. Mesmo que isso doa o outro, falemos a verdade sempre. Relacionamentos construídos sobre mentira, irmãos, são relacionamentos construídos sobre a areia mais rala que pode existir. Uma hora a casa cai. Agora, para que você não pense que é falar a verdade, né, pastor? Pode deixar, eu vou falar a verdade. Doa quem doer. Aí daqui a pouco Paulo vai falar que tem uma forma de falar a verdade que condiz com a verdade. Não é falar a verdade pela verdade, para você assim, eu sou sincero mesmo. Não use a palavra de Deus como desculpa para pecar. Mas o princípio geral é esse. Fale a verdade sempre. Que seja sincero, irmãos, as nossas disposições sempre na lida uns com os outros. Se você deixou, vou dar um exemplo bem banal. Se você deixou a toalha, marido, em cima da cama, molhada, não diga que você não deixou não, diga, deixei. Sua esposa reclamar com você, não vou falar não, porque se eu falar vai ter briga, vai ter confusão. Fale. Agora não é fugindo assim que você vai resolver. Amor, me perdoe. Eu vou procurar melhorar esse ponto. É muito mais santo, irmãos. Porque o nosso compromisso não é evitar conflitos, não é evitar desgastes. O nosso compromisso é a glória de Deus em tudo. Então fala a verdade ao seu próximo, quando você for perguntado ou quando for necessário. Ao mesmo tempo, queridos, se nós estamos compromissados em falar a verdade, o que é que tem que estar no outro lado que está ouvindo? É pressupor que o outro está falando a verdade. Irmãos, muitos dos nossos conflitos, dos nossos relacionamentos se passam porque nós não confiamos e não acreditamos que o outro está falando a verdade. Sempre fica ressalva. Sempre fica, não, ele está falseando, ele está escondendo alguma coisa. Irmãos, nós precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Se nós estamos compromissados a falar a verdade, o outro que está demandando a verdade tem que pressupor que ele está falando a verdade. Porque nunca haverá paz, irmãos. Novamente, não é à toa que Paulo começa com esse princípio para lidar com os relacionamentos. Compromissados com a verdade, de falá-la. Compromissados de que o outro está falando a verdade. E se o outro fala, ponto. Eu me dou por satisfeito.
Mas digamos que o outro foi tentado a mentir. Você pressupôs que ele falou a verdade. E o outro foi tentado a mentir. Entregue ao Senhor. Porque o Senhor pode convencê-lo e trazê-lo de novo a confessar. Me perdoe. Sabe, naquela ocasião, eu não falei a verdade. Eu menti. A verdade agora é essa. Paz e glória de Cristo vai reinar, irmãos, no contexto desse. Fala a verdade sempre. Pressuponha sempre que o seu irmão está falando a verdade. E por último, se você tem mentido ou tem sustentado uma mentira na sua vida nesse exato momento, preste bem atenção nisso. Pare agora. Pare agora. E busque os principais afetados por essa mentira, para haver restauração, confissão e reconciliação. Se você tem mentido em algum ponto na sua caminhada, pare agora com a mentira e fale a verdade. Fale a verdade. Que nós possamos, irmãos, sempre guardar em nosso coração a sinceridade na lida com os nossos relacionamentos uns com os outros. Então, o primeiro princípio, irmãos, que Paulo nos dá aqui para a comunicação é: fale a verdade sempre. O segundo, queridos, veja por favor, é: seja urgente na resolução do conflito ou da comunicação. Veja o versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponham sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponham sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irmãos, esse é um texto que é comumente mal utilizado, né? Porque quando Paulo coloca assim, irai-vos e não pequeis, a pessoa pensa assim: eu posso ficar irado, tá vendo? Eu posso ficar irado, a ira por si só não é pecado. O que eu não posso é irar e pecar. Primeira coisa, irmãos, que a ira por si só, de fato, não é pecado. Nós temos um Deus que é irado. A gente já aprende que existe uma ira santa. O nosso Deus, quando encarnou e esteve conosco, ele expressou uma ira profunda. Quando ele pegou um chicote, e não era um chicote de pelúcia não, era chicote de verdade, e saiu danando nos cambistas tudinho que estava no templo, profanando o templo dele. Aquilo ali, ele foi consumido pela ira. Mas que ira? Uma ira santa. E a ira santa, ela tem razões santas, ela é motivada pela santidade, e ela é motivada por Deus, né, em referência a Deus, não a mim, e ela é feita da forma santa. Agora, irmãos, a santidade, uma ira santa em nosso coração, é tão rara quanto a honestidade em alguns partidos políticos do nosso país. Não existe. É quase que não se dá para encontrar isso em nosso coração. É raríssimo isso, irmão. Então, o que Paulo está falando aqui para nós é: irai-vos. Se você irar, não complique mais a situação. A ira não é o caminho para você resolver isso. A ira vai conduzir ao pecado. Não pequem. E aqui por si só já seria uma exposição, irmãos. Mas, novamente, olhando no sentido geral, e aqui provavelmente ele está fazendo alusão a um salmo, né, o Salmo 4, se eu não me engano, com a ideia de não se precipite, né, caminhe de uma forma mansa. Aí vem o ponto aqui, direto, prático, irmãos, para nós. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Em uma palavra, Paulo está dizendo: seja urgente na resolução dos seus conflitos. Seja urgente na reparação dos seus relacionamentos. Não deixe para depois. Sabe, irmãos, nós temos a inclinação do nosso coração, e isso é muito da nossa cultura também. Acontece o conflito, aí tem duas opções. Uma delas é essa aqui. A opção, a pessoa fala assim: não, eu esqueci, passou. Não, você não esqueceu. Você não restaurou o seu relacionamento. Não venha com essa de que você esquece e não lembra mais. Está aí no seu coração. Você é humano pecador. Esse não é o caminho. E aí muitos, então, vão fazer o seguinte: ofendeu, houve o conflito, houve a ofensa, aí a pessoa não procura para reparar. A pessoa começa a fazer coisas do agrado da outra, a pessoa começa a fazer, comprar comida preferida, comprar um presente. Ela nunca chega: me perdoe pelo que eu fiz. Ela não quer se humilhar. Ela vai externamente ali tentando apaziguar a situação. Ela não é urgente. E a segunda mais comum é a pessoa pensar assim: não, o tempo resolve. O tempo resolve.
tempo não resolve nada, irmãos. Se tempo resolvesse pecado, para que Cristo veio? Para que Cristo fez o que fez? Se simplesmente era só Deus deixar assim a eternidade. Pronto, em algum momento a eternidade vai dar certo. Mas tempo não resolve. Tem de haver reconciliação, redenção, reparação, perdão, confissão. É o processo. A nossa carne não quer isso, mas é o que o Evangelho nos orienta. A nossa carne quer evitar mais um desgaste. Ela quer a preguiça, ela quer o cômodo. Mas o Senhor está falando, não se põe o sol sob a vossa ira. Na prática, irmãos, não é que... A pessoa pode pensar assim, né? Quando a pessoa tem um espírito legalista. Rapaz, eu pequei às 18 horas. O sol já se pôs. Eu tenho até às 18 horas do próximo dia para poder resolver o problema. O sol não se pôs. Ou então, a pessoa assim, eu pequei às 17h50 na minha comunicação, explodi em ira, esculhambei a minha esposa, tratei mal os meus filhos. Eu tenho 10 minutos para resolver. Não é esse o tom, irmãos, que Paulo está falando. Em suma, Paulo está dizendo, seja urgente. Não fique empurrando com a barriga. Uma outra forma de fazer isso, irmãos, da forma errada, né, é fugir. E tem várias formas de fuga, irmãos. A pessoa foge se fechando no quarto, a pessoa foge se fechando a cara, a pessoa foge dando gelo, a pessoa foge indo para a casa dos pais, indo para a casa da mãe, para a casa do amigo. A pessoa não quer tratar a questão. Isso é um nível de maturidade tal, irmãos, que não deveria estar no nosso meio. Veja, obviamente que há situações muito excepcionais. E eu até acho perigoso quando a pessoa, sempre quando se depara com a palavra de Deus, querem sempre pensar nas exceções. Não estamos falando de exceção, a gente está falando do ordinário. Está falando do básico, do fundamental. Não fuja. Não fuja, esposo. Não fuja, esposa. Pai, filho, irmão, com outro. Você tem um conflito com seu irmão na igreja, você prefere nem olhar na cara dele. Você parte do outro lado do que resolver a situação. Que evangelho é esse, irmãos? Sejamos homens e mulheres no sentido bíblico da palavra. E tratemos os nossos relacionamentos da forma correta. Com urgência, com diligência, trabalhando para que haja restauração, irmãos, e não fingindo que não há nenhum problema, ou achando que o tempo vai resolver. O tempo não resolve, muito pelo contrário. Um coração pecaminoso com mais tempo é só mais uma oportunidade do pecado se multiplicar e proliferar em vários outros tipos de manifestações. Urgência. Isso é tão sério que Paulo faz um alerta, que novamente, por si só, isso aqui poderia ser só uma exposição, não deis lugar ao diabo. Só uma exposição já seria isso aqui, mas nesse contexto, é como se Paulo está dizendo, sabe o que vai acontecer, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, se vocês não forem urgentes na resolução, vocês estão dando lugar ao diabo. Quer ver? Você tem um conflito com seu irmão, aí você não vai procurá-lo. Você começa a guardar aquilo no coração, às vezes é uma má interpretação que você teve de uma situação, e daqui a pouco você chega para a pessoa que está do seu lado, o seu irmão aqui da igreja, e fala assim, tá vendo, mulher? Aquilo ali que fulana fez. Aí você já soltou algo. Mas quando você vai resolver, aquele algo foi uma má impressão sua, não tinha problema algum, não teve pecado algum. Aí daqui a pouco aquela segunda pessoa já abraçou uma visão equivocada acerca daquela outra pessoa. Aí você, esposo, não procura a sua esposa, daqui a pouco você começa a tratá-la com amargura, começa a desprezá-la, seu coração começa a ficar descontente. Sabe onde é que isso vai dar, irmãos? É dando lugar ao diabo. Ele vai operar no nosso meio. Se nós não somos maduros para conduzir a nossa vida segundo a palavra, nós estamos dando lugar ao diabo. E quantos de nós, irmãos, não fazemos isso? Quantas igrejas não estão devastadas por causa disso? Porque não falou a verdade ao próximo. Porque não foi urgente para resolver a questão. As consequências, irmãos, são graves demais. Estamos dispostos a pagar esse preço. Você está disposto a pagar esse preço? A dar um lugar bem aconchegante e agradável ao diabo na sua vida, na nossa igreja? Eu espero, irmãos, que não. Sejamos urgentes, queridos. Por isso a aplicação é, não, irmãos,
Não recorra ao gelo. Não fuja de lidar com a situação. Procure uma ocasião propícia o quanto antes para você sentar e conversar com a pessoa. Pessoalmente, olho no olho. Irmãos, quão bom é isso? Eu tive a graça de passar por algumas situações parecidas com essa, de eu mesmo mal interpretar uma situação e aquilo ter me ofendido e eu fiz, não posso deixar isso passar. A Bíblia está falando que tem que ser urgente. Assim que eu pude chamar a pessoa, fulano, foi isso? Não, Christopher. Não, pastor. Meu irmão, muito obrigado. Louvado seja Deus. Quanto o nosso relacionamento caminhou mais profundo a partir dali. Procure ocasiões com diligência para resolver as questões. Terceiro princípio, queridos. Primeiro é, fale a verdade sempre. Segundo é, seja urgente na resolução das questões. Agora o terceiro, use palavras ou a forma devida. Versículo 29 a 31, por favor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E bem assim toda malícia. Queridos, essa orientação aqui, irmãos, na comunicação, ela está ligada à forma. Então, se no primeiro Paulo fala, diga a verdade, seja urgente, em segundo lugar, para resolver o problema, ele também atenta para lide com a coisa da forma correta. Que não saia da sua boca palavra torpe. Isso por si só é uma orientação, irmãos, mas no contexto da comunicação isso tem um papel muito importante aqui. Palavra torpe, irmãos, né? Em suma, fale da forma verdadeira, fale a verdade de forma verdadeira. Fale o conteúdo da verdade da forma que é verdadeira. E não nos enganemos, queridos. Não nos enganemos. A forma também é moral. Às vezes a gente é tentado falar assim, não, o que importa é a verdade. Se eu pego a verdade, taco na cabeça de alguém, não importa. É a verdade. Tudo bem. Mas Paulo está lembrando que tem uma forma que condiz com a verdade. Se você fala a verdade de uma forma pecaminosa, você não está falando da forma que glorifica a Deus. Para ser mais enfático, irmãos, falar um conteúdo verdadeiro de uma forma que não é verdadeira é pecar contra a verdade tanto quanto a mentira. Veja o quão sério é isso. Nós podemos perder coração de irmãos, queridos, e por experiência própria eu posso falar isso, porque nós não usamos a forma verdadeira da verdade que nós estamos falando. Por isso, Paulo atenta aqui, irmãos, para a forma. Do contrário, se nós não atentarmos à forma, Paulo está falando, nós vamos pecar contra a verdade. Nós vamos, ele diz em seguida, entristecer o Espírito Santo. E o que é a palavra torpe aqui, irmãos, que Paulo fala, né? Não saia nem... Novamente, não faça tal coisa, passa a fazer tal coisa. Não fale palavras torpes, fale palavras que edificam. O que é isso aqui, irmãos? A palavra que Paulo usa aqui para torpe, irmãos, curiosamente, ela é traduzida como podre. Uma palavra podre, ou que é apodrecida. E uma coisa podre é uma coisa imprópria para uso. É até curioso a Almeida ter traduzido com essa palavra torpe, né? É uma linguagem não muito comum no nosso contexto. É mais uma palavra imprópria, uma palavra apodrecida que ela não cabe para uso. É isso que Paulo está falando. Não use palavras impróprias para um relacionamento. Que tipo de palavra? Aí ele diz ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. De uma forma mais aplicada ainda, irmãos. Que tipo de palavra torpe? Comumente, no nosso meio evangélico, nós pensamos que palavra torpe aqui é só palavrão. É também palavrão, mas não é apenas palavrões. Por exemplo, querido, quando você, num conflito que você está resolvendo com sua esposa, ou esposa com seu marido, ou com seu irmão, você usa de ironia, você usa de provocações, de acidez, de ofensas. Todas essas são palavras impróprias, porque são palavras que não estão preocupadas com a reconciliação e com a resolução da questão. Estão preocupadas em atacar. Não é em edificar, é em destruir. Então, veja, não é só palavrão, é também. E se você fala, pare.
mas é também uma ironia ali no meio de uma conversa. Uma acidez só para machucar. Uma postura de provocação. O jogar ofensas na cara. Em nada isso edifica. Isso são palavras torpes que destroem relacionamentos. Você perde, ainda que você pense que você ganhou. Você não glorifica a Deus. Você perde o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo. Eu sei o quão difícil é isso, irmãos, para nós. Porque na hora do calor do conflito, a gente quer ganhar. E aí, nesse querer ganhar, motivados pela ira, como comumente está presente, é por isso que Paulo falou sobre a ira anteriormente, eu quero matar. Eu quero matar. Mas como eu ainda não sou tão ousado para pegar uma arma e atirar naquela pessoa, eu vou matar com pequenas palavras que vão perfurar o coração dela, devagarzinho, para desestruturá-la. Eu não estou edificando, eu não estou querendo glorificar a Deus, eu estou querendo destruir. Não saia da nossa boca, irmãos, palavras torpes na nossa comunicação uns com os outros. Usemos palavras próprias. E aí Paulo fala, aquilo que é bom, aquilo que é próprio para edificação, não é vencer o debate, irmãos. Não é vencer o debate, ou a briga, ou o conflito, mas é a glória de Cristo, ainda que nós sejamos derrotados. Ainda que precisa haver, e é aí que vai haver glória de Cristo, confissão mútua. Parte do seguinte pressuposto sempre, crente: marido e mulher, pais e filhos, irmãos, presbíteros com presbíteros, presbíteros com diáconos. Parta sempre desse pressuposto. Num conflito, nunca um lado está 100% correto. Sempre comece se perguntando: o que foi que eu fiz para contribuir para o que está acontecendo aqui agora? O que eu fiz ou deixei de fazer? Porque a negligência, ela também suscita contendas. Ela suscita conflitos na comunicação, ruídos na comunicação. Isso vai lhe ajudar a refrear a sua linguagem para você fazer palavras torpes. Comece se humilhando. Antes de você se levantar como um advogado renomado que vai levantar todos os argumentos e provar que aquela pessoa é condenada, digna de morte, você coloca você como réu. O que eu fiz ou deixei de fazer para que o nosso relacionamento tivesse dessa forma, sem glorificar a Cristo? Aí, meu amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, nosso coração humilhado, ele vai baixar a mão em todas as armas torpes, todas as palavras impróprias, para se aproximar da forma correta, que glorifica ao Senhor. Por isso, terceiro, use palavras ou forma de falar devida. E o quarto e último princípio, irmãos: primeiro, fala a verdade. Segundo, seja urgente na resolução. Terceiro, use palavras próprias e devidas. E quarto, cuide também das afeições e motivações. Sempre, irmãos, como em tudo que nós já vimos, como sempre enfatizado aqui do púlpito, não é só o conteúdo, não é só o timing, o tempo, a forma, é também a motivação, é também um afeto envolvido naquilo. Porque Deus, irmãos, ele não está querendo só a forma, ele quer o todo. A fonte que é o coração e a forma e os atos que são externos. Dar só os atos ao Senhor e não o coração é hipocrisia, ele despreza isso. Dar o coração sem afetar isso na forma, isso é insensatez. Porque não tem como o coração ser transformado de verdade e não se evidenciar na forma. É o todo. E é por isso que Paulo fala aqui no versículo 32, veja por favor. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Percebe? Vocês vão deixar de lado toda essa estrutura carnal, de ira, gritaria, blasfêmia, indignação, malícia. O que é que vocês vão ser? Vocês vão ser benignos. Na King James, ela usa uma linguagem que eu prefiro, eu penso que é melhor traduzida. Eles são: seja amável, seja compassivo. Como? Aí Paulo coloca aquela estrutura que nós já ensinamos à igreja, que todas as vezes que uma palavra no grego aparece nesse modo verbal, ela é traduzida pelo português pelo gerúndio. Perdoando-vos. Ou seja, como é que eu vou ser amável e compassivo? Quando eu perdoar como Deus perdoou.
Você entende por que Paulo está colocando isso aqui no final? Porque, irmãos, assim como a verdade é indispensável, essa estrutura aqui no final é indispensável. Sem essa disposição de amor, nós não vamos construir relacionamentos saudáveis. Porque, irmãos, o contrário disso é ser amargurado, é ser irado. Aqui tem uma palavra bonitinha, né? Que ele usa aqui, gritaria, blasfêmia. King James também usa a palavra bonita, mas no nosso nordestinês seria baixaria. Fazer aquela baixaria num conflito. Não, irmãos. Não é a malícia de querer falar mal do outro, porque é o amor, como vamos ver hoje à noite. Uma exposição muito importante para nós, como povo de Deus. É o amor. Sem essa disposição, irmãos, nós não vamos a lugar algum. Pois mesmo cientes, preste bem atenção nisso, mesmo cientes desse padrão tão elevado de comunicação que nós acabamos de ver. Agora nós vamos sair aqui com 4 princípios muito claros para a nossa comunicação, né? Agora vai dar certo. Aí você fica no seu coração. Se meu esposo falhar, eu vou dar na cara dele com esses 4 princípios. Se minha esposa falhar, aí Paulo lembra, a motivação é outra. É amor. É perdão. Sabe por quê? Porque mesmo sabendo, mesmo nós nos esforçando diligentemente, nós sempre, enquanto estivermos no corpo do pecado, nós sempre correremos riscos de falhar. Para não dizer que nós sempre iremos falhar. Nós falharemos, irmãos, um com o outro, a qualquer momento, nesses princípios. Por isso que Paulo conclui com o amor. Ele não apenas vai permear tudo, mas ele vai lembrar. O ponto final aqui é saber que você vai falhar. Não é que você vai, vou falhar mesmo, vou relaxar. Não, mas é lembrar, se falhar, ou se tiver falhado contra você, é no início ao fim que haja o amor, que vai gerar perdão. É aqui, irmãos, que nós damos o reset. É aqui que nós resetamos tudo. Você se esforçou em falar a verdade, aí lá na frente o outro foi, chegou para você e falou assim, você pressupôs que o outro falou a verdade, a outra falou assim, me perdoe, eu omiti um ponto. Esse ponto aqui é importante para toda a verdade. Aí você já vai, quando você falou mentira para mim, miserável, aí você já começa a querer ficar irado. Aí Paulo lembra, opa, a motivação não é essa. Perdoe, como Cristo perdoou. Como Deus perdoou vocês em Cristo. Haverá confissão, falar-se a verdade. Haverá urgência em confessar e perdoar. Haverá a forma de não jogar na cara, quando o perdão e o amor como motivação é colocado por trás de tudo isso, irmãos. Portanto, não é só afeto, porque também você pode fazer assim. Eu vou falar aqui a verdade, vou falar aqui da forma correta, vou ser urgente, mas meu coração está totalmente indisposto nisso. Não quer isso. Aí Deus chama você a estar disposto com o amor, com a benignidade, para que Ele seja glorificado também nisso. O ponto final de tudo isso, irmãos, é sempre, como sempre, e será sempre Cristo, o nosso Deus. Ele diz, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. O ponto é esse, irmãos. Por que que a nossa comunicação vai ser assim? Não é porque um pastor mago rei está falando, não. É porque Deus está nos dizendo, sejam assim, porque eu sou assim. Vocês são os meus filhos amados, me imitem. Sejam como eu. Aí veja que coisa, irmãos. Veja que coisa. O Deus Santíssimo e Justíssimo, o único que teria todas as razões justas e santas para não nos perdoar, em Cristo nos perdoou. E nós, pecadores, não vamos perdoar ao nosso irmão que pecou contra nós na comunicação. Paulo lembra que não é assim. É a disposição do perdão, irmãos. Nada, irmãos, não há outra forma pela qual nós podemos caminhar. Mas em Cristo, você recebeu perdão por causa da obra dele. Esse fato, irmãos, coloca diante de nós esse padrão que nós devemos imitar. Portanto, queridos, cuidemos das nossas motivações na comunicação.
Porque se as nossas motivações não estão corretas, pode ter certeza, palavras torpes vão sair de qualquer jeito, a urgência vai ser a última coisa que a gente quer saber. E a verdade não é o nosso compromisso. Perdoemos também, irmãos, como Deus nos perdoou. Como aquela parábola em que um homem devia uma quantia exorbitante de dinheiro, foi perdoado pelo seu chefe, pelo seu rei, mas não quis perdoar o seu conservo. Perdoemos, irmãos. E assim, nós temos esses 4 princípios para a glória de Cristo. Fale a verdade, seja urgente na busca da reconciliação e da restauração. Use palavras e a forma devida e cuide dos seus afetos, da sua motivação e do perdão. É assim, queridos, que nós vamos glorificar a Cristo. O mundo não sabe. E se você não tem a Cristo, você não sabe o caminho correto, nem tem a fonte para fazer isso, que é a união com Cristo. Creia nele e você poderá restaurar os seus relacionamentos. Agora, você, crente, você, igreja, coloque esse padrão diante de você e aplique isso em tudo. Com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus irmãos em Cristo especialmente, para que Cristo seja glorificado, irmãos, também na nossa comunicação uns com os outros. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós confessamos, Senhor, nossa debilidade, nossa fraqueza, o nosso pecado nessa área da comunicação, Senhor. Nós somos tão dados à mentira, Senhor. Nós não estamos compromissados com a verdade, de forma que num conflito nós não queremos a verdade, mesmo que a verdade nos humilhe, Senhor. Queremos que a nossa vontade seja estabelecida a custo da verdade, Senhor. Quão terrível é isso, Senhor. Quão terrível é a nossa postura infantil, de diante de situações conflituosas, nós não resolvermos aquilo com diligência e urgência, Senhor. Quão terrível, Senhor, é a nossa postura de usarmos palavras de uma forma que não condiz com o Teu Evangelho, Senhor. Quão terrível são as nossas motivações que em tudo caminham para a carne. Por isso nós confessamos a Ti, Senhor, com vergonha, e pedimos a Tua graça para nos perdoar e o Teu Espírito para nos fortalecer. Senhor, faz-nos uma igreja que se comunica de forma piedosa, Senhor, uns com os outros, que se comunica com sinceridade, que é urgente na resolução dos conflitos, Senhor, uns com os outros, que atenta para as formas da palavra, para as nossas motivações sendo amor, Senhor. Faz-nos verdadeiros, compromissados com a verdade, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa as famílias, os esposos e esposas, os filhos e os pais, os presbíteros, Senhor, os diáconos. Abençoa, Senhor, cada um de nós e nos faz viver essas verdades. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Coloquemos de pé, irmãos.